a diferença entre ser rejeitado e se sentir rejeitado. A pessoa ela pode ser rejeitada, mas ela não precisa necessariamente se sentir rejeitada, não. Certo? A pessoa inclusive, é muito admirável o comportamento de uma pessoa em que ela foi rejeitada de alguma coisa. Certo? É admirável o comportamento porque uma pessoa que é rejeitada é uma pessoa que vai e corre atrás daquilo que ela quer. Ela vai atrás. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Coach Responde, onde eu estarei respondendo perguntas da minha audiência. Então eu recebo perguntas da minha audiência semana após semana, e aí eu procuro trazer essas perguntas aqui, certo? As perguntas que são mais recorrentes, e responder cada uma delas aqui especificamente para a pessoa que enviou a pergunta. Então hoje eu estarei respondendo 3 perguntas que eu selecionei aqui, que eu mais recebo da audiência, e sobre assuntos como zona de conforto, a pessoa perguntou como sair da zona de conforto, procrastinação, como vencer a procrastinação e começar a agir, e a terceira pergunta que eu recebi é relacionado à rejeição. Como lidar com a rejeição? Então eu estarei respondendo essas 3 perguntas hoje no Coach Responde de hoje, tá certo? Muito prazer, meu nome é Vitor Coach e é um prazer ter você aqui nessa live de hoje, tá certo? Mas para você que está assistindo a live ao vivo, depois as pessoas que perderem a live vão poder assistir a regravação dessa live no meu canal do YouTube e nas mídias sociais, tá certo? Deixa eu só me acomodar aqui para a gente poder dar início então à primeira pergunta, que é sobre zona de conforto, que é um assunto que eu amo poder tá compartilhando com você. Então vamos lá. O que seria a zona de conforto? Primeiro, para poder explicar a zona de conforto, né, antes de falar como você pode sair da zona de conforto, primeiro de tudo a gente precisa entender, certo? Então, eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação. Existe um círculo, certo? Existe um círculo. Dentro desse círculo tem uma pessoa, certo? Dentro desse círculo tem uma pessoa. Dentro desse círculo que tem uma pessoa, para você entender a zona de conforto, eu vou utilizar esse exemplo mesmo. Existe um círculo e dentro desse círculo tem uma pessoa. Dentro desse círculo que tem essa pessoa, esse círculo é a zona de conforto, certo? E a pessoa que está dentro desse círculo, ela pode até sair do círculo, só que toda vez que ela sai desse círculo em que ela está tendendo a sair da zona de conforto dela. E milhares de situações do dia a dia vai fazer com que essa pessoa volte para dentro desse círculo, volte para dentro da zona de conforto dela. Por quê? Porque se a pessoa sair de dentro desse círculo, a pessoa vai tender a sofrer. E não sofrer, muitas vezes fisicamente, né? Mas no sentido emocional. No sentido de querer voltar aos hábitos antigos, aos comportamentos antigos. Porque dentro da zona de conforto, a pessoa ela não tem que lidar com muitas coisas, não. Sabe? Ela às vezes não tem que lidar com uma rejeição, ela não tem que lidar com estresse, ela não tem que lidar com algo que ela não tem que se frustrar, com algo que às vezes não deu certo e ela criou muita expectativa. Então, dentro da zona de conforto, a pessoa ela está literalmente segura. Então, nesse exemplo do círculo que eu dei, a pessoa ela está dentro do círculo e esse círculo é a zona de conforto. E toda vez que a pessoa sai desse círculo, acontecem várias e várias situações que faz com que a pessoa queira voltar rapidamente para dentro desse círculo, voltar para a zona de conforto dela. Então é muito importante a pessoa entender esse exemplo que eu dei do círculo, certo? Então, estou dentro do círculo, estou dentro da minha zona de conforto, estou acomodado, estou tranquilo, estou numa situação muito confortável, só que o que acontece é que eu não estou evoluindo, eu não estou crescendo, eu não estou desenvolvendo, eu não estou correndo atrás dos meus objetivos e aquilo que eu quero para a minha vida. Então eu estou dentro do círculo. Toda vez que a pessoa sai de dentro do círculo, onde ela quer vencer a barreira da zona de conforto, ela tem vários desconfortos, certo? Milhares de desconfortos emocionais, milhares de emoções e sentimentos
negativas essa pessoa vai ter que vencer? Né? Ela vai ter que lidar com a própria disciplina dela, onde que eu quero acordar cedo, certo? Eu quero acordar cedo, mas aqui no cobertor está quentinho. Então, um exemplo simples seria, a pessoa ela está na zona de conforto, por exemplo, a pessoa ela tem o objetivo de acordar cedo, certo? Ela quer acordar cedo para poder ser mais produtiva ao longo do dia dela, poder estudar, poder trabalhar em um projeto novo, poder adiantar todo o trabalho dela, todo o estudo dela para passar mais tempo com a família. Então a pessoa ela está ela está tendo essa mentalidade, essa intenção de definir esse objetivo. Quero acordar cedo. Vou definir o horário de 5 horas da manhã. Quero acordar às 5 horas da manhã. Só que ela vai ter que vencer a zona de conforto dela para ela poder alcançar esse objetivo. Por quê? No caso, a zona de conforto dela é o seguinte. Normalmente, essa pessoa ela acorda às 9 horas da manhã. Certo? Aí a pessoa acorda às 9 horas da manhã, mas ela tem o objetivo de acordar às 5 horas da manhã. E como ela acorda às 9 horas da manhã, essa pessoa, basicamente, para ela poder acordar às 5, ela vai ter que sair da zona de conforto dela. Então a zona de conforto o meu círculo eu estou dentro de um círculo, né? A zona de conforto eu estou dentro da minha zona de conforto quando eu durmo até 9 horas da manhã. Isso é o que é confortável para mim. Isso é o que é conchegante para mim. Isso aqui é ótimo para mim. Se eu quiser acordar mais cedo, eu vou ter que sair de dentro dessa bolha, dentro desse círculo da zona de conforto. E aí, se eu acordar antes das 9 horas da manhã, no caso 5 horas, é muito desconfortável para mim. Certo? E aí vai acontecer milhares e milhares de situações no meu dia a dia que vão fazer com que eu volte de novo para esse hábito antigo. Que é o quê? Que é acordar às 9 horas da manhã. E a pessoa que acorda às 5 horas da manhã, do nada assim, dá uma sensação ótima. Nossa, eu consegui acordar às 5 horas da manhã, consegui acordar cedo, consegui realizar muita coisa. E aí, no dia seguinte, ela quer de novo acordar às 5 horas da manhã para poder ser mais produtiva também. Só que aí, ela não consegue. Porque o cobertor está quentinho, porque coloca ali o despertador, clica no despertador, não, mais 5 minutinhos na soneca e dá para ir. Então, fica nesse ciclo de só um pouquinho mais, né? Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui na cama, eu posso, eu mereço. Então, nesse caso aí a pessoa vai até as 9 horas, 9 horas da manhã e ela vai repetindo esse comportamento. Então ela volta, então você percebe que várias situações fazem com que essa pessoa volte de novo para o círculo da zona de conforto, certo? Nada quer que a pessoa, toda situação faz com que a pessoa ela volte para o círculo da zona de conforto dela. Então é muito importante a pessoa entender isso para que ela possa mudar. Certo? Vários empecilhos para que a pessoa possa mudar. E aí a pessoa, depois de um tempo, ela decide então. Porque assim, para a pessoa poder acordar 9 horas, para a pessoa poder acordar às 5 horas da manhã e a pessoa acorda às 9 horas da manhã, é muito importante, é muito desconfortável porque a pessoa vai ter que mudar muita coisa na vida dela. Ela vai ter que mudar o hábito noturno dela, né, o horário de dormir dela. Às vezes ela vai ter que dizer não pro filminho que ela quer assistir até meia-noite. E aí dormindo tarde faz com que ela acorde tarde. Certo? E aí o corpo dela, fisiologicamente, né, tanto a mente como o corpo já está acostumado, já está habituado a acordar às 9 horas da manhã. E então é por isso que a pessoa ela acorda tarde. Então é um conjunto de vários, e a pessoa precisa olhar para ela como não só como corpo ou como mente, mas olhar em todas as áreas da vida dela, olhar de uma forma mais holística, tá certo? Olhar para os hábitos, olhar para a questão mais fisiológica e por aí vai, porque tudo faz com que a pessoa volte de novo para a zona de conforto.
Mas aí vem a pergunta, Vitor, como que eu saio da minha zona de conforto? Certo? Eu já entendi que eu estou na zona de conforto. Eu já entendi que eu quero definir um objetivo, só que eu tomo algumas ações no início, mas depois eu paro, eu continuo, mas depois eu paro, eu continuo, mas depois eu paro. Você começa aos poucos. Certo? Você começa aos poucos, você começa devagar em direção àquilo que você quer. Não começa correndo, não. Começa devagar. Porque se você começar correndo, a sua chance de desistir é muito maior. Então começa devagar. Como que seria isso? A gente precisa entender que zona de conforto está relacionada com a construção de um hábito ou mudança de um hábito, certo? Mudança de comportamento, mudança de um hábito. A maioria dos estudos comprovam que demora cerca de 66 dias consecutivos para a pessoa poder desenvolver um hábito. 66 dias, grande parte dos estudos mostram que demora cerca de 66 dias consecutivos para a pessoa construir, né, ou mudar um determinado hábito, um determinado comportamento que ela tenha. E para ela conseguir mudar, né, ou construir um novo hábito, ela precisa repetir aquele mesmo comportamento durante 66 dias, que fica muito bem formado o hábito. Certo? É lógico que tem outros estudos, pouco menos de estudos, que mostram que demora 200, tem hábitos, né, que demoram 200 dias, mas a maioria dos hábitos do nosso dia a dia e tal, demora cerca de 66 dias. E tem algo também chamado de memória muscular, né, que é a questão de se eu já no passado já comecei a criar aquele hábito, já comecei a desenvolver um pouco daquele comportamento, agora no início eu só preciso replicar, né? Agora fica mais fácil agora eu querer desenvolver esse hábito de novo. Se no passado eu já fiz isso alguma vez na minha vida. Agora para um hábito muito, muito, mas muito novo mesmo, tende a ser mais dolorido o processo de 66 dias, e para sair da zona de conforto tende a doer bem mais. Então, começa aos poucos, começa devagar, certo? Começa devagar. Se eu acordo às 5 horas se eu acordo às 9 horas da manhã e meu objetivo é acordar às 5, eu vou diminuindo aos poucos. Hoje eu acordei 9 horas da manhã, amanhã eu acordo 8h45, ou 8h50, ou depois 8h40, depois 8h30, depois 8h20, depois 8h10, depois 8 horas, depois 7h50, depois 7h40 e por aí vai, de 10 em 10, ou se você preferir de 5 em 5 minutos, você vai diminuindo aí o seu tempo na cama, o seu tempo de acordar tarde. Quando você perceber, você acorda 7 horas da manhã. Quando você perceber, você acorda 6 horas da manhã. Quando você perceber, você acorda 5 horas da manhã. E aí passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana. Quando você vê, passou 2 semanas. Quando você vê, passou mais de 30 dias, um mês. Quando você vê, já está completando 2 meses. E o hábito já está muito bem formado. E aí 66 dias complementa tudo isso. E aí você formou um grande hábito de acordar cedo. Mas para você poder construir esse hábito, começa devagar, começa aos poucos e um passo pequeno, tá? E faça isso todos os dias, certo? Para você construir um hábito, é 66 dias é 66 dias consecutivos, certo? É todos os dias. Não é, hoje é sábado e eu vou dormir até mais tarde. Não. O sábado também, domingo também, feriado também. É todos os dias. Nesse um dia que você deixa de fazer aquilo, é nesse um dia que prejudica todo o seu hábito. E toda a construção do hábito que você teve, ele desmorona. Então é muito importante você entender isso, aplicar isso e ter essa disciplina de todos os dias fazer isso. E começar aos poucos e começar devagar. Então agora vamos para a nossa segunda pergunta aqui, que é sobre procrastinação.
como vencer a procrastinação? Deixa eu só responder aqui um comentário, dar uma olhadinha aqui nos comentários. Opa, tudo bom? Obrigado aí pelo carinho de sempre. Vamos lá. Então vamos lá para a segunda pergunta do Coach Responde de hoje, que é sobre procrastinação. Como vencer a procrastinação? Né? Inclusive, zonas de conforto e procrastinação estão um pouco interligados. É bem bacana poder estar respondendo essas duas perguntas uma atrás da outra. Né? Procrastinação. Como vencer a procrastinação? Obrigado para você que mandou a pergunta. Procrastinação é o seguinte. Às vezes eu sei o que eu tenho que fazer para eu poder alcançar um objetivo, só que eu deixo isso para depois. Tá certo? Eu sei que se eu quero emagrecer, eu vou ter que fazer exercícios físicos e me alimentar de uma forma saudável. Certo? Eu sei que eu vou ter que almoçar bem, comer alimentos mais saudáveis. Eu sei que eu vou ter que jantar bem, alimentos mais saudáveis, a mesma coisa o café da manhã. A mesma coisa é fazer exercícios físicos, fazer academia todos os dias, fazer uma caminhada todos os dias. Eu sei de tudo isso, mas não faço. Eu sei que se eu quero passar no vestibular, realmente para mim conseguir uma bolsa em uma boa universidade, eu realmente preciso estudar. No mínimo, 3 horas todos os dias. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não faço. Eu simplesmente não faço. Eu sei que se eu realmente quero ter um resultado financeiro melhor, eu tenho que ler livros sobre inteligência financeira, sobre investimentos, sobre assuntos do gênero e aplicar o conhecimento daquele livro. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não faço. Então, muitas vezes a pessoa tem acesso ao conhecimento, a pessoa tem acesso à informação, a pessoa sabe que ela está procrastinando, mas ela continua. E aí ela joga para debaixo do tapete os sonhos dela e aquilo que ela quer para a vida dela. Então, a grande questão, a grande estratégia é a procrastinação. Então, a gente vai deixando as coisas para depois. Certo? A gente vai deixando tudo na nossa vida para depois. A gente vai deixando nossos objetivos para depois, nossos sonhos para depois. A gente entende o objetivo que, às vezes, a pessoa até tem clareza. Sabe? A pessoa sabe qual é o objetivo que ela quer atingir, sabe qual é a meta, ela sabe o que ela precisa fazer para poder chegar lá, só que ela simplesmente não faz. Então, todo o trabalho da pessoa de desenvolver uma clareza, de desenvolver um objetivo, de desenvolver um plano de ação, um plano de action, vai tudo por água abaixo, porque a pessoa não tem clareza daquilo que ela realmente quer para a vida dela. Então, se a pessoa não tem clareza, tudo isso se desmorona. Então, é muito importante. Então, a procrastinação é realmente um comportamento que o ser humano tende a ter. Certo? Eu acredito que todo ser humano procrastina. A diferença entre as pessoas é que tem pessoas... a questão é quanto tempo a pessoa fica na procrastinação. Certo? É muito importante a pessoa entender isso e decidir mudar. Mas a procrastinação, ela está acontecendo. E a pessoa precisa decidir mudar e resolver parar de procrastinar. E como que a pessoa para de procrastinar? A pessoa para de procrastinar fazendo aquilo que ela está procrastinando. Por muitas vezes a pessoa está procrastinando fazer o exercício físico, certo? Para poder atingir o objetivo dela de emagrecer ou algo do tipo. Que ela sabe que ela precisa parar de procrastinar, ela sabe que ela está procrastinando, está conscientemente isso na memória dela de que ela precisa parar de procrastinar. E ela acredita que para ela poder parar de procrastinar, ela vai ter que, caminhar durante
30, 40, 50 minutos, uma hora, correr e por aí vai. Só que não. Para ela poder parar de procrastinar, certo? Parar de deixar as coisas para depois, o que essa pessoa precisa fazer é simplesmente dar um pequeno passo de cada vez. A gente tem uma técnica chamada metodologia Kaizen. É onde a pessoa ela começa aos poucos, a pessoa ela começa devagar, sabe? A pessoa ela começa bem devagarzinho, dando um passo de cada vez. Por exemplo, uma pessoa ela sabe que ela quer acordar às 5 horas da manhã. Tá? Ela tem conscientemente isso na mente dela. Ela sabe que ela quer acordar às 5 horas da manhã. Só que normalmente ela acorda às 9. Para ela poder acordar às 5 horas da manhã, pode ser um passo muito grande. Então ela procrastina acordar às 5 horas da manhã. E aí, qual que é a grande estratégia? Ela começa aos poucos. Se hoje eu acordei 9 horas da manhã e eu quero acordar às 5 horas da manhã, ao invés de acordar 9 horas da manhã, eu vou diminuir isso. Vou acordar 8h40, ou vou acordar 8h50, vou acordar 8h40, e a pessoa vai diminuindo de 10 em 10 minutos, ou de 15 em 15 minutos, ou de 20 em 20 minutos, ou de 5 em 5 minutos na pior das hipóteses. Mas o fato é que a pessoa ela começa aos poucos. Se eu quero aprender a falar inglês, eu sei que eu vou ter que estudar. Só que às vezes eu procrastino. E ao invés de procrastinar, começo aos poucos. Eu não tenho que estudar 1 hora por dia. Ao invés de estudar 1 hora por dia, por que estudar? Por que não começo aos poucos? Cara, eu vou estudar 5 minutos. Porque 5 minutos já é melhor que nada. 5 minutos é melhor do que procrastinar. Eu já aprendi uma palavra já aprendi uma frase já em 5 minutos. Já iniciei, já comecei. Já subi um degrau já para minha evolução para poder falar a língua. Então começo com 5 minutos, depois 10 minutos. Opa, ontem eu estudei 5 minutos. Puxa, tá bem interessante essa matéria aqui. Eu vou estudar 10 minutos. E depois 15, depois 20. Você vai seguindo, você vai elevando os seus limites e vai melhorando o que você está fazendo. Quando você perceber, você está estudando meia hora. Quando você perceber, você está estudando 1 hora. Mas o fato é que o segredo para você poder parar de procrastinar é você fazer aquilo que você está procrastinando. É você começar devagar. Né? Você não precisa dar um passo muito grande para poder parar de procrastinar. Não, um passo pequeno já é o suficiente para você poder parar de procrastinar e simplesmente jogar os seus sonhos para debaixo do tapete. Simplesmente deixar os seus sonhos, amanhã eu faço, mês que vem eu faço, no Natal eu faço, no Carnaval eu faço, no Ano Novo eu faço, semana que vem eu começo. A chances são que esse dia ele nunca chega, certo? Os seus sonhos, as tarefas que você precisa fazer, você precisa definir como prioridade. Você é a prioridade, os seus sonhos é a prioridade, sua evolução é a prioridade, certo? Então defina isso e corre atrás disso. Vamos agora para a terceira e última pergunta que Tu Coach responde, certo? A terceira pergunta é a seguinte. A terceira pergunta é sobre rejeição. Como lidar com uma rejeição, Vitor? Obrigado por você que mandou essa pergunta. É bem relevante essa pergunta, tá? Todas as outras perguntas também são. Mas essa pergunta é bem bacana também de ser respondida, porque eu já respondi ela 1 ou 2 vezes, as outras eu tendo a responder mais, certo? Eu quero dizer assim, eu recebo mais perguntas como sair da zona de conforto e procrastinação do que a rejeição. A rejeição, ela gera em nós um sentimento muito, muito ruim, sabe? Um sentimento muito negativo. A rejeição, ela não nos causa nenhum tipo de dor física, não. A dor que a rejeição nos causa é uma dor mais emocional, certo? A rejeição ela nos causa uma dor emocional. E não é nada fácil, certo? Para um ser humano ser rejeitado por uma outra pessoa em vários aspectos. E como é que funciona mais ou menos a rejeição? Eu sou uma pessoa e eu quero uma oportunidade de trabalhar em uma empresa.
certo? Eu quero isso, eu me arrumo, certo? Eu me arrumo, visto uma roupa legal, uma roupa bacana, uma roupinha da hora, eu visto uma roupa bacana, uma roupinha legal, uma roupinha da hora, pego e preencho todo o meu currículo e vou lá numa empresa. Vou lá na empresa, entrego o meu currículo e depois de alguns dias eles me ligam e telefonam que eu não consegui a vaga. Isso é um sentimento que gera, na maioria de nós, um sentimento de rejeição. Certo? Eu sou legal, eu sou bonito, eu sou bacana, eu sou um profissional muito bem qualificado e eu não tenho dúvida disso. Tá? Meu currículo é muito bom, por que será que eu fui rejeitado? Como que eu lido com isso agora? A mesma coisa eu participo de um grupo, eu participo de um lugar, de um ambiente, eu tenho uma amiga e aí resolvi falar com a minha amiga que eu tô começando a gostar dela, que eu realmente gosto dela e essa minha amiga me rejeitou. Desculpa, mas vamos ser só amigos ou algo do tipo. Ou você não é tão legal assim. Lógico que a amiga jamais irá falar uma coisa dessa, né? A não ser que ela seja uma pessoa muito rude. Mas ela vai ser mais sutil, né? Na hora de rejeitar. E basicamente é isso que acontece em aspectos relacionados à rejeição. Então a pessoa que é rejeitada, acontece questões relacionadas a isso. Fiz um projeto, entreguei meu projeto, mas as pessoas não gostaram desse projeto. E por aí vai. E o sentimento que bate nas pessoas às vezes, quando a pessoa é rejeitada por algo, é um sentimento às vezes de tristeza, é um sentimento de será que eu sou bom o suficiente mesmo? Será que o meu currículo é realmente bom? Será que eu sou bonito, né? No caso, no relacionamento amoroso, será que eu sou bonito? Será que eu tenho algum problema? Algum problema emocional, algum problema de comportamento? Será que... Aí a pessoa vai ver, vai achar que a culpa é dela do porquê que ela foi rejeitada. E aí vai desencadeando mais ainda essa rejeição. Entendeu? A grande chave para lidar com a rejeição é que existe uma diferença entre ser rejeitado e se sentir rejeitado. A pessoa ela pode ser rejeitada, mas ela não precisa necessariamente se sentir rejeitada, não. Certo? A pessoa inclusive, é muito admirável o comportamento de uma pessoa em que ela foi rejeitada de alguma coisa. Certo? É admirável o comportamento porque uma pessoa que é rejeitada é uma pessoa que vai e corre atrás daquilo que ela quer. Ela vai atrás. Ela não espera que a empresa venha até ela opa, eu gostaria de te contratar. Não, ela vai atrás da empresa. Isso é o comportamento de uma pessoa proativa, uma pessoa que tem autorresponsabilidade. A mesma coisa, se eu quero conhecer uma moça, eu vou lá atrás dela. E dizer o que eu sinto, e dizer algo do tipo. Certo? Não é ela. E o comportamento de uma pessoa rejeitada é que ela é proativa. E se uma pessoa ela não é rejeitada, é porque essa pessoa ela não está correndo atrás dos objetivos dela. Porque a rejeição ela vai acontecer. Certo? Na nossa vida ela vai acontecer, alguma vez ou outra vai acontecer e a gente vai ter que lidar com isso. Certo? A gente vai ter que lidar com aquele sentimento, lidar com aquela emoção, mas jamais acredite que o problema é você. Certo? Existe uma infinidade de possibilidades e de oportunidades no mundo e que se essa oportunidade não deu certo agora, tenta de novo. Corre atrás de novo. Se você for rejeitado, tenta de novo. Corre atrás de outra oportunidade relacionada à empresa. Existem várias empresas que têm certeza que gostaria de te contratar pelo potencial que você tem, pela competência que você tem, pelos seus valores, pelas suas qualidades, pelas suas virtudes, pelas suas competências, pelas suas habilidades. A mesma coisa para um relacionamento amoroso. A mesma coisa para fazer amigos. Certo? Só você sabe do valor que você tem. Então, quando você é rejeitado, não ligue para a rejeição, porque existe uma diferença entre ser rejeitado e se sentir rejeitado. Então, você pode até ter sido rejeitado, mas você não necessariamente tem que se sentir rejeitado. Porque só você sabe do potencial que você tem. Tá?
Bom, pessoal, desculpa. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje aqui do Coach Responde. Eu espero ter respondido essas 3 perguntas que vocês me mandaram. Continue mandando perguntas e participando do Coach Responde, tá certo? Eu não sei aonde você está assistindo ou escutando esse conteúdo aqui do Coach Responde, mas o fato é que, independente do lugar onde você está consumindo esse conteúdo, nessa plataforma, tem um lugar para você poder se inscrever, tem um lugar para você poder curtir, provavelmente, compartilhar com algum amigo esse conteúdo, comentar. Então, participe aí com a gente, né? Comente, interaja, se inscreva, curta, compartilhe e conta aqui para mim nos comentários o que você achou e manda para mim aqui embaixo suas perguntas também, para elas poderem estar sendo recebidas e respondidas aqui no próximo episódio do Coach Responde. Tá certo? Então, e participe também da Study Just Week ao vivo comigo, está acontecendo durante essa semana. Então, participa e eu te vejo no próximo episódio do Coach Responde. É hora da action.